Gênesis 32, 22. Levantou-se naquela mesma noite Jacó, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Jacó, ele era filho de crente. Jacó era neto de crente. Jacó nasceu de um milagre, porque a sua mãe era estéril, a sua mãe não podia ter filhos. Sua mãe se chamava Rebeca e casou-se com o seu pai Isaque, porque o seu pai orou. Isaque era filho de Abraão e de Sara. Sara teve Isaque com 90 anos de idade, e agora Isaque cresceu e se casou, e Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó era filho de crente, neto de crente, mas não era crente. Jacó, ele dava uma aparência de crente apenas. Todos que olhassem para ele pensavam que ele era crente. Ele hoje em dia frequentaria lugares onde os crentes frequentam. Ele aparentemente era crente, mas na verdade Jacó, ele era mentiroso, ele era trapaceiro, ele era enganador, ele fraudava, ele enganava, ele mentia para as pessoas. Ele fazia coisas que um crente não deveria fazer. Na verdade ele era egoísta, era de um caráter duvidoso, era meio malandro, gostava de tomar vantagens. E na verdade Jacó, ele ouvia as promessas de Deus, ele conhecia sobre Deus, ele sabia que Deus tinha dado promessas, inclusive para a sua vida, porque quando a sua mãe estava grávida, ela teve uma gravidez difícil, ela era estéril, ela ficou grávida por um milagre de Deus. Só que na barriga dela, aquela movimentação toda, ela não sabia o que era aquilo, porque ela pensava que iria ter um filho apenas, mas eles oraram e Deus falou com eles que dentro da barriga de Rebeca havia 2 nações, ela iria ter gêmeos, e que o mais novo, o mais velho iria servir ao mais novo. E quando os 2 nasceram, a Bíblia diz que Esaú saiu primeiro, mais velho, e Jacó, segurando no seu calcanhar, saiu logo em seguida. Por isso papai e mamãe deram o nome dele de Jacó, que significa aquele que quer passar à frente, suplantador. E na verdade isto se tornou algo parte do seu caráter, não apenas de querer avançar e progredir na vida, mas querer progredir na vida a qualquer preço, fazendo qualquer coisa, não importava se aquilo agradasse
agradasse a Deus ou não. A Bíblia fala que Esaú, os dois meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador, e por causa disso o pai, Isaque, amava Esaú, porque Esaú fazia uma boa comida com a sua caça e agradava ao seu pai. Jacó não, Jacó era pacato, Jacó era de ficar conversando com a mãe, Jacó gostava de ficar nas tendas, e por causa disso a Bíblia diz que a sua mãe o amou mais do que o outro irmão, era o companheiro dela, e isto se tornou uma coisa ruim, porque a gente que é pai nunca devemos ter preferência por este filho ou por aquele filho. Os dois eram filhos e deveriam ser amados pelo pai e pela mãe na mesma intensidade, mas os pais erraram em o pai amar mais a um e a mãe amar mais o outro, e a mãe deve ter falado para Jacó: olha, Deus falou conosco e falou que o mais velho vai servir ao mais novo. Com certeza aquilo agradou o coração de Jacó, porque ele pensou: eu vou ser senhor sobre o meu irmão Esaú. Só que Jacó, ele queria bênção, ele queria ser abençoado, mas ele não queria esperar, ele não queria deixar as coisas para Deus fazer. Ele queria, bom, já que Deus falou, então vamos agir, vamos fazer alguma coisa. E ele então, na sua vida de malandragem, na sua vida de trapacear, de querer enganar, de passar a perna, ele sabia que o seu irmão, que era o primogênito, teria o direito da primogenitura, que naquela época era algo muito importante. O filho mais velho receberia o dobro da herança do outro filho. Quando o pai morresse, a herança entre dois filhos eram divididas em 3 partes. 2 partes iria para o filho mais velho e 1 parte para o filho mais novo. O filho mais velho, o primogênito, que tinha o direito da primogenitura, iria ser o chefe da família depois que o pai morresse. Iria herdar as bênçãos espirituais, iria herdar a herança material em dobro, mais do que o outro. E Jacó queria isso daí, ele queria ser o principal herdeiro, só que ele não era o filho primogênito. Mas a gente pode dar um jeitinho nestas coisas, porque o seu irmão Esaú era também, não era lá muito crente. O seu irmão Esaú também estava pouco ligando para as coisas espirituais, e Esaú não ligava para o fato de ele ser o primogênito, iria herdar as bênçãos espirituais, não é isto. Esaú era o tipo de pessoa que vivia aqui, o agora. Eu quero viver agora, eu não quero uma herança, e não estou pensando em uma herança para o futuro. Então, na verdade, Jacó não teve um grande trabalho em enganar o seu irmão Esaú e tomar dele o direito de primogenitura, porque um dia Esaú chegou da caça cansado, e Jacó havia feito lá um cozinhado de lentilhas, e Esaú pediu para ele: olha, me dá um pouco desta comida, eu estou com fome. E Jacó viu nisto uma oportunidade de ganhar a primogenitura do irmão, e falou para ele: olha, vamos fazer uma troca, você come da minha comida e você me dá o direito de ser o primogênito e herdar as coisas do primogênito. E Esaú, como também não ligava para aquilo, não via muita importância nisto, falou para ele: olha, eu estou morrendo de fome, o que me interessa é o agora, encher minha barriga agora, e não me interessa a primogenitura, pode ficar para você. E naquele dia Jacó, ele enganando o seu irmão, trapaceando o seu irmão, ele comprou do seu irmão o direito da primogenitura. Só que o tempo passou e chegou o momento que o pai, o Isaque, estava velho e iria chamar os seus 2 filhos para abençoá-los e confirmar sobre Esaú a primogenitura, bênção em dobro sobre eles. E então fala para Esaú: olha, você vai caçar alguma coisa e você faça uma comida para mim, que eu vou abençoar você, porque eu já estou velho, estou para morrer. E então Esaú sai para o campo para caçar. Só que neste meio tempo a mãe Rebeca ouviu a conversa
conversa e como ela protegia a Jacó. Ela falou para Jacó: Jacó, corre lá no rebanho, pega 2 cabritos, eu vou preparar um cozinhado para o seu pai, e você vai lá e serve o seu pai, e ele vai abençoar a sua vida no lugar do teu irmão. E Jacó falou: não, mas eu sou diferente do meu irmão. Mas ela falou: vai lá e faça o que eu estou mandando. E Jacó foi lá e pegou 2 cabritos do rebanho, trouxe para a mãe, que fez um cozinhado, pegou a roupa do irmão, vestiu-se com a roupa do irmão, o cheiro do irmão, pegou a pele do cabrito, porque o seu irmão era peludo e ele era liso, pegou, cobriu as mãos com aqueles pelos, cobriu o pescoço com os pelos, e bateu, entrou lá na porta, na tenda onde o seu pai estava, e falou: pai, eu trouxe a comida para você. O pai ficou chocado e falou: como é que você, meu filho Esaú, conseguiu caçar tão rápido? E Jacó, que era um mentiroso, falou: o Senhor foi na minha frente, o Senhor preparou todas as coisas, o Senhor trouxe a caça ao meu encontro. O pai, desconfiado, chamou ele para perto e falou: vem cá, meu filho, eu quero te beijar. E agarrou no pescoço do filho, sentiu o cheiro da roupa de Esaú, passou a mão, viu os pelos de Esaú e falou: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E colocou as mãos sobre Jacó e abençoou a Jacó. E falou: o Senhor te dê abundância de trigo, o Senhor te dê abundância na tua vida, você será senhor sobre os teus filhos, irmãos, você vai ser abençoado. E abençoou ali a Jacó, e Jacó saiu e foi embora. Passado pouco tempo, Esaú chegou lá com a caça, preparou a comida, foi entrar no quarto, falou com o pai: pai, eu trouxe a comida. O pai tomou um choque, porque: quem que é você? Eu sou Esaú. O teu irmão então veio na frente e roubou a bênção de você. Mas pai, como assim? Eu sou teu filho Esaú, eu quero a bênção, eu quero ser abençoado. E a bênção era algo extremamente importante, era uma palavra profética que o pai colocava sobre o filho. Não era apenas falar: filho, Deus te abençoe. Não, o pai, ele profetizava sobre o filho: você vai ser isto, 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 e cria naquilo. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé eles abençoaram. Isaac abençoou seus filhos, Jacó abençoou seus filhos pela fé. A bênção era extremamente importante. E Esaú então chora e fala para o seu pai: pai, me abençoa. E o pai falou: eu já abençoei o teu irmão, mas pai, por favor, não sobrou nenhuma bênção para mim. E chorou amargamente. O pai colocou as mãos sobre ele e falou: eu já abençoei o teu irmão, e você será servo do teu irmão, mas um dia você vai quebrar o jugo e vai se libertar dele. E essa foi a palavra de bênção. E a Bíblia diz que Esaú, ele saiu ali da sala com raiva no seu coração do seu irmão, fazendo uma promessa: o meu pai está para morrer e eu vou matar o meu irmão Jacó. Cheio de raiva e de ódio. A mãe, novamente, ouviu, porque a conversa se espalha. E a mãe então pensa: vão matar Esaú vai matar a Jacó. Chama a Jacó e fala: filho, você tem que ir embora desta terra, você tem que fugir do teu irmão, você vai para a terra dos meus pais, vai lá com o meu irmão Labão, você vai trabalhar com ele, e nós vamos falar para o teu pai que você vai viajar, porque você não quer casar com nenhuma mulher desta terra, você quer casar com alguém da nossa família, e o teu pai vai abençoar você. E então eles falam para o pai: olha, Jacó vai partir daqui para pegar uma esposa, ele não quer casar com uma mulher desta terra. Aquela conversa agradou o pai, porque o pai não queria que os seus filhos casassem com mulheres que não amassem a Deus, ímpias. É bom mesmo você viajar e ir lá buscar uma esposa crente, uma esposa da nossa família, que já ouviu sobre o Senhor. E então mandaram Jacó, e Jacó viajou centenas de quilômetros para encontrar a sua esposa. Fugiu do seu irmão. Aparentemente os problemas estavam resolvidos.
pelo menos por um tempo, porque a mãe falou, olha, por um tempo você faça isto, porque até que a ira do teu irmão se apazigue, a ira vai diminuir, e então você volta. Só que Jacó, quando chegou lá naquela terra, ele chegou na casa do seu tio, ele era trapaceiro, e aquilo que a gente planta em nossa vida, um dia nós vamos colher aquilo também. A gente às vezes acha que está tomando vantagem nas coisas, mas nós estamos perdendo terreno. Não tem como você enganar a Deus, não dá para você ser um enganador a vida inteira, não dá para você ser trapaceiro a vida inteira, não dá para você ter um caráter duvidoso e querer a bênção e achar que você rouba a bênção e que tudo está certo na sua vida e vai dar certo, porque Jacó até com Deus ele queria barganhar, porque na primeira noite que ele saiu de casa, ele teve um sonho. Ele falou para Deus no sonho, quando ele acordou, ele falou, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, e eu voltar em segurança para a casa do meu pai, eu vou fazer desta pedra aqui que eu dormi nela esta noite, aqui vai ser casa de Deus, e eu vou dar o dízimo ao Senhor. Ele achava que tudo na vida ele conseguia através de uma troca. Eu vou fazer uma troca com Deus, o Senhor me abençoa e eu vou construir uma igreja para o Senhor, eu vou dar o dízimo para o Senhor. E foi para lá, um trapaceiro acaba encontrando um tio que era mais trapaceiro do que ele, porque ele achava que fugindo resolveria os problemas, e às vezes a gente acha que se nós fugirmos dos problemas, nós vamos resolver os problemas, mas na verdade nós vamos adiar a solução dos problemas da nossa vida. Quando ele chega lá, ele se apaixona pela sua prima, filha de Labão. Ele se apaixona pela moça Raquel, uma moça bonita, e o sogro fala para ele, então, você quer se casar? Ele fala, eu quero casar com ela. O sogro fala para ele, bom, é melhor eu dar ela para você em casamento, mas você então vai trabalhar para mim 7 anos, e nesses 7 anos você trabalha para mim, você vai ter eu vou dar ela em casamento a você. Então a Bíblia diz que Jacó trabalhou para ele por 7 anos para poder casar com a filha do homem, com Raquel, e falou, e aqueles 7 anos lhe pareceram como nada, de tanto que ele a amava. 7 anos se passaram, chegou o dia do casório, os homens se reúnem para festejar, pular, dançar, beber vinho, e Jacó bebeu vinho, e o sogro falava para ele, ô querido, toma mais uma. E tomar mais uma? Mais uma, meu genro. E eu sei que Jacó bebeu. Chegou a noite, a mulher, ele chegou e para dar a filha Raquel para Jacó, a mulher usava um véu e escuro. Jacó já tinha bebido e ele dorme com aquela mulher. Só que quando ele acorda pela manhã com a sua esposa, ele descobre algo. O que ele descobre? Ele descobre que fora enganado, que a mulher que estava com ele não era Raquel, mas era Lia, a irmã mais velha. Ele descobre que ele casou com a mulher errada, ele dormiu com a mulher errada. Eu até anotei aqui porque ele sai da tenda e ele vai falar com o seu sogro. E olha só a palavra que ele fala no capítulo 29, versículo 25, ele fala assim para o seu sogro: que é isso que fizeste? Olha, eu não te servi por amor a Raquel, por que você me enganou? Ele se sentiu enganado, ele tomou do veneno que ele jogava sobre as outras pessoas, porque o enganador agora está sendo enganado pelo seu sogro. Aquele que achava que poderia trapacear a vida inteira, estava aprendendo uma lição, que aquilo que a gente planta em nossa vida, em algum momento da nossa vida, nós vamos colher aquelas coisas que nós plantamos, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. E Jacó então é enganado, mas o homem fala para ele: olha, na verdade eu esqueci de falar para você um detalhe, que aqui na nossa terra
a filha mais velha casa primeiro, não a mais nova. Esqueci de falar, você trabalhou 7 anos, mas se você trabalhar mais 7 anos, eu dou a Raquel em casamento a você. E lá foi Jacó trabalhar 14 anos para casar-se com a mulher que ele amava. E 14 anos depois ele se casa com Raquel e tem as 2 esposas, Raquel e Lia, as 2 irmãs, que na verdade se tornou um grande problema na vida dele, porque as 2 brigaram o tempo inteiro. 2 mulheres brigavam pelo amor do seu marido. E na verdade a Bíblia fala que Jacó, ele trabalhou depois mais 6 anos pelos rebanhos do sogro, e a vida dele era um engano, e ele enganou o sogro, e ele enganava um, enganava outro, e o tempo foi passando, e de alguns dias que ele foi para aquela terra para que o seu irmão abaixasse a ira do seu irmão, e logo ele iria voltar. 20 anos se passaram na terra, longe da sua terra. A mãe que ele era apegado e que ele amava, ele não a viu morrer. A mãe morreu e o filho não estava lá. O pai morreu, o filho não estava lá. Estava numa terra estranha, porque fugiu do problema, fugiu daquilo que ele fazia de errado. Só que agora no coração dele bate a saudade de casa, da terra. Ele está cansado porque a vida com o sogro também é um problema, porque o sogro o engana, ele engana o sogro, a vida é uma complicação. Os cunhados, a família, os cunhados agora estão olhando para ele, falando: ele está roubando o nosso pai. Então ele fala com as suas 2 esposas: olha, é hora de nós arrumarmos a mala e eu voltar para minha terra. E Deus fala com ele: olha, é hora de você voltar. E ele fala: então nós vamos voltar. E ele foge de madrugada, escondido. Ele não tem coragem para falar com o sogro, ele não confia em Deus. Deus falou que era hora dele partir, mas ele não confia em Deus. Ele está acostumado a resolver as coisas da sua vida na base do engano, da mentira. Ele viveu a vida toda desta maneira, e agora ele foge. E 3 dias depois é anunciado ao sogro que Jacó, ele fugiu com os rebanhos, foi embora. O sogro então vai atrás dele, o persegue, o alcança. E eles acabam se acertando, porque Deus estava com a mão sobre Jacó, porque Deus havia dado uma promessa a Abraão, o seu avô, que iria abençoar o seu filho e neto e a descendência. E Deus havia falado com Rebeca, que iria abençoar a Jacó. E às vezes as pessoas têm as promessas de Deus, mas tentam fugir para cá e para lá, e para cá e para lá, e tentam ajeitar a vida. Tem promessas de Deus, e a gente quer a bênção de Deus, mas a gente não quer pagar nenhum preço. A gente acha que Deus vai nos abençoar de qualquer forma, mas por causa disso, das promessas, Deus ainda protege a Jacó e o livra da ira do seu sogro. Seu sogro festeja com ele lá no acampamento, beija as filhas, beija os netos e volta para casa. E Jacó agora com as suas 2 esposas, e as escravas, e os filhos, e o gado, e o rebanho, e a Bíblia fala que ele se tornou um homem riquíssimo. Aquelas centenas de cabeças de gado, agora ele está voltando ao passo lento, devagarinho, voltando para a terra que ele deveria ter estado lá, e fugira para tentar solucionar alguns problemas da vida dele. Só que agora é hora dele encontrar-se com o seu irmão, é hora dele enfrentar o seu irmão.
a ira do seu irmão. Então ele manda mensageiros à frente dele: vocês encontrem o meu irmão e falem para ele. Agora, muita coisa aconteceu já na vida deste homem, que 20 anos batendo a cabeça na vida, às vezes ensina algumas lições para a gente, embora a gente não viva para Deus, mas a gente cresceu com pais crentes, a gente aprendeu algumas lições na vida, e agora a postura dele com relação ao seu irmão já é uma postura de humildade, porque ele envia mensageiros e fala: olha, o teu servo Jacó, teu irmão, vem vindo aí, ele quer encontrar-se com você. E quando Esaú ouve aquela notícia, ele fala: eu vou me encontrar com meu irmão. Os mensageiros voltam e falam para Jacó: o teu irmão vem vindo aí para encontrar-se com você com 400 homens. Jacó, que era medroso, pacato, 400 homens vem vindo com meu irmão vai me matar. Ele não se esqueceu. Às vezes brigas acontecem na vida que separam famílias por 20, 30 anos, às vezes a vida toda. Às vezes coisas dentro de casa, irmãos por briguinhas e, enfim, às vezes as pessoas deixam de se falar, ficam longe. Às vezes uma palavra mal falada, a gente não perdoa, a gente não esquece, a gente não quer acertar as coisas. E a Bíblia fala que quando Jacó ouve a notícia que o seu irmão vem vindo encontrá-lo com 400 homens, ele fica com muito medo. Ele reúne as suas 2 esposas, as escravas, todas as pessoas, e ele então resolve, ele está na beira do rio Jordão para atravessar o rio para o outro lado. Ele então resolve mandar a sua família na frente, passem. Ele divide o grupo em 2 bandos, e ele pensa: se o meu irmão vier sobre um bando, o outro bando foge, escapa. E então ele divide em 2 turmas, e ele manda passar o rio, as suas esposas, os seus filhos, o gado, todas as coisas, e ele fica ali sozinho, porque agora é o momento na vida dele que ele precisa tomar uma decisão na sua vida, sabe? Às vezes a gente apanha, a gente adia o que Deus tem para a nossa vida, os anos vão passando, a gente perde as coisas que Deus tem para nós, mas às vezes, apesar de tudo, pode ser, em alguns casos da vida, que não é tarde demais para nós. Às vezes é tarde demais sim para fazer, porque às vezes os anos passam e por ladrão da cruz não tinha mais tempo a não ser ir para o céu. Ele estava lá na cruz ao lado de Cristo, não havia mais tempo para ele se tornar um pregador do Evangelho, mas às vezes há tempo para nós, havia tempo para Jacó ainda. Ele pensou: seu irmão vai matá-lo, então ele resolve. Aqui eu vejo uma coisa interessante, porque este homem que era extremamente egoísta está aprendendo a não ser mais tão egoísta assim, a querer poupar a vida de alguém, a pensar em alguém. Eu vou ficar sozinho para encontrar-me com o meu irmão, e quem sabe o meu irmão me mate e deixe as minhas esposas e filhos e casa e animais irem embora, e ele fica sozinho ali, e ali na verdade na solidão é o lugar de acertar as contas, mas acertar as contas em primeiro lugar com Deus, porque na verdade eu preciso sim acertar as contas com o meu irmão, porque se eu não acertar as contas com o meu irmão, não tem como eu acertar as minhas contas com Deus. Se eu quero acertar as minhas contas com Deus, eu preciso acertar as coisas com o meu irmão. Eu não posso ter o problema de relacionamento com o meu irmão. Se eu quiser ter um relacionamento saudável com Deus, eu preciso acertar com Deus, eu preciso acertar com o meu irmão, eu preciso acertar a minha vida. Ele resolve que ele vai passar a noite sozinho, ele vai passar a noite na escuridão, sem as esposas, sem os bens, sem os cavalos, sem o gado,
sem o dinheiro, sem nada, porque na vida da gente, a gente não leva nada, a gente precisa acertar a vida com Deus. E agora não importa os meus pais, a minha mãe, ali é eu e Deus. Sabe, queridos, relacionamento com Deus é pessoal. O teu pai e a tua mãe podem orar por você, jejuar por você, mas um dia você sozinho no quarto, sozinho no escuro, precisa de um encontro transformador com Deus sobre a sua vida. Sabe, porque Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar cada pessoa. Mas às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. Jacó, ele queria ser abençoado, mas desde que Deus não se meta muito na minha vida, não queira controlar a minha vida, controlar as minhas coisas. Sabe, é aquele negócio que a gente quer dar algo para Deus, mas uma parte. Eu quero dar algo para Deus, mas uma parte da vida. Eu quero dar algo para Deus, mas não tudo, não quero dar todas as coisas, mas agora na iminência do encontro com o irmão, não tem para onde fugir, não tem como escapar. Ele pode ser morto dali a algumas horas, naquela noite o seu irmão pode chegar. É hora de ficar sozinho, é hora de acertar os relacionamentos, é hora de pensar, ou é viver ou é morrer. É hora de pensar, o Deus que eu fugi, na verdade a minha vida toda, é hora de eu acertar as coisas com Ele. Mas a Bíblia fala que de repente aparece um homem no meio da noite, e a Bíblia diz que começa a lutar com Jacó, agarra Jacó, e ele talvez querendo se sair daquele homem, passa aquela noite rolando e agarrando e querendo soltar, e o homem agarrando nele. A Bíblia diz que um homem luta com ele. Quando a gente lê a Bíblia no livro de Oséias, a Bíblia diz, Oséias diz no capítulo 12, nos primeiros versículos, que Jacó encontrou-se com Deus e lutou com Deus. Na verdade, ali aquele homem não era um simples homem. Talvez fosse Jesus, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor passou ali naquela madrugada e lutando com Jacó a noite inteira. Sabe por quê? Porque na nossa vida muitas vezes nós não queremos deixar algumas coisas e precisa de uma luta intensa de Deus para quebrar algumas vontades em nossa vida. Porque a gente não quer largar. Tem coisas na nossa vida que se Deus não lutar com a gente não larga, a gente não desiste, a gente não abandona. Deus está sempre lutando com a gente para nos trazer para o centro da vontade dEle. Deus está sempre lutando com a gente para a gente abandonar certas atitudes. Deus está sempre, Ele quer nos abençoar, mas Deus não pode abençoar o trapaceiro, Deus não pode abençoar aquele homem mentiroso. Deus quer abençoar, mas Deus luta para que Jacó abandone a mentira, para que Jacó seja uma outra pessoa. Deus luta com Jacó naquela noite toda. É Deus lutando com ele através de uma figura humana, porque algumas vezes na vida Deus usa figuras humanas, mas por trás da situação é Deus querendo lutar conosco para mudar a nossa vida. E nós pensamos que estamos lutando com um homem, nós achamos que estamos fugindo de um homem, nós achamos que estamos lutando com situações humanas, e às vezes são situações que Deus permite para nos quebrar e nos moldar e lutar conosco para libertar-nos de nós mesmos, libertar-nos do nosso egoísmo, dos nossos caminhos errados, de nós acharmos que somos abençoados porque o meu pai, ou a minha mãe, o meu avô, a minha avó recebeu um milagre na sua vida, mas eu preciso de um milagre de Deus em minha vida. E chega um momento de enfrentar as coisas, chega um momento de eu lutar com Deus a noite inteira, a madrugada inteira. E a Bíblia diz que aquele anjo, eu vou chamar de anjo, aquele anjo não podendo soltar-se, falando para Jacó, me solta. E ele então toca na coxa de Jacó e desloca a coxa, o nervo da coxa de Jacó. Porque algumas vezes na luta com Deus,
é dolorido, a gente perde coisas, a gente é machucado. Não é que Deus queira nos machucar, mas a gente se apega a coisas que a gente não deveria se apegar, porque todas as pessoas querem a bênção, todas as pessoas querem ser abençoadas, todas as pessoas querem fazer uma barganha com Deus, todas as pessoas querem que Deus esteja com elas ao entrar, ao sair. Todas as pessoas querem prosperar em sua vida, querem ser felizes na sua vida, mas muitas vezes passam a vida fugindo do que Deus tem para a vida delas, fugindo, e às vezes nessa luta invisível que nós travamos com o Senhor no século 21, nessa luta invisível que você muitas vezes trava com Deus, para Deus vencer. Quando Deus vence alguma coisa em sua vida, e Ele marca você, Ele toca você, vai haver perdas, vai haver dores, algumas vezes você vai chorar por perder algumas coisas, sabe? Porque não tem como a gente ficar com o pé nos dois barcos, não tem como nós agradarmos a Deus e agradarmos o pecado, não tem como nós servirmos a Deus e servirmos ao mundo, não tem como nós sermos crentes, sermos cristãos e fazermos o que vai dando na nossa cabeça, sabe? Não tem como. Um momento da minha vida eu preciso escolher, eu não quero escolher, se eu puder, sabe? Eu quero continuar com a minha vidinha, mas eu quero ser abençoado. Ninguém quer ir para o inferno, eu quero ir para o céu, mas eu não quero perder coisas, eu não quero que doa nada, eu quero estar nos dois lugares. Quando eu me converti há mais de 40 anos atrás, o Brasil não era um país de tantos evangélicos assim, eram lá 6% dos brasileiros. Eu me lembro quando eu era criança, na minha classe, ali no grupo escolar, tinha um protestante, e tinha aula de religião naquela época, e a classe tinha lá 40 alunos, e quando chegava a hora da aula de religião, o protestante se levantava e ia para a aula de religião dele sozinho, e todo mundo ficava olhando para ele como se ele fosse um ET. Coitado, ele é protestante, ele é crente. Quando eu me converti, ser crente era uma palavra assim pejorativa, talvez hoje ainda seja, mas naquela época, ali vai o crente, era uma coisa meio que zombada pelas pessoas. Os amigos da escola zombavam, os amigos davam risadas, ninguém quer andar com um crente, porque o crente não pode fazer nada. E assim, quando eu me converti, não era tão popular assim estar numa igreja, e o tempo passou, o tempo mudou. 40 anos, muitas coisas aconteceram. Hoje a igreja cresceu, hoje a igreja de uma certa forma é mais popular, gente famosa frequenta a igreja, gente bonita. Naquela época a gente era tudo feinho, né? Ia para a igreja, quem é feio vai para a igreja, mas hoje a igreja é cheia de gente bonita, gente arrumada. Naquela época, se um doutor entrasse na igreja, olha, tem um doutor na igreja pobre, desprezada pelas pessoas, mas igreja que orava, igreja que buscava Deus, igreja que tinha relacionamento com Deus. Mas a igreja cresceu em números e visibilidade, importância diante da sociedade. As pessoas às vezes olham para a igreja de gente conhecida e de gente famosa, mas que às vezes não quer tomar uma decisão séria, não quer sofrer nada. Então a gente pisa em dois barcos, a gente vive em dois mundos. A gente pula o carnaval para o diabo, mas depois a gente vai na igreja e pede perdão. A gente não acerta as coisas. Jacó viveu a sua vida assim, engana aqui, engana ali. Senhor, me abençoa, eu vou fazer o melhor. Mas agora, madrugada, o anjo toca na coxa dele, ele grita de dor. O anjo pergunta para ele: qual é o teu nome? Sabia quem ele era? Meu nome é Jacó.
Que na verdade, o nome não era apenas um nome, o nome era identidade, quem você é. O que Deus estava perguntando para ele não era saber qual era o nome, mas quem é você? Quem é você por trás do teu nome? Quem é você? Como é o teu caráter? Como é a tua vida? Fala para mim quem você é. Jacó falou, eu sou suplantador, eu sou trapaceiro, meu nome é Jacó, porque eu nasci segurando e querendo passar à frente do meu irmão, e esta tem sido a minha vida, a minha história. Qual é a tua história? Qual é a história da tua vida? O que é que você tem vivido? Você tem tido uma aparência de crente, jeito de crente, palavra de crente, glórias de crente, mas às vezes lá dentro o nosso caráter está torto, está errado. Nós vivemos uma mentira, nós não somos realmente aquilo que Deus quer que a gente seja. Por isso o anjo perguntou para ele, me fala qual é o teu nome, qual é o teu caráter. Eu sou Jacó, eu sou Jacó, eu tenho vivido a vida inteira desta maneira, eu tenho vivido assim a vida inteira. Sabe, o encontro com Deus precisa transformar profundamente a nossa vida. O encontro com Deus não deve mudar apenas o exterior, o encontro com Deus deve mudar o interior nosso. O encontro com Deus muda o nosso caráter. O encontro com Deus muda a gente lá dentro da gente. Agora você não vai para a igreja porque você é obrigado a ir para a igreja, mas você vai para a igreja porque é uma alegria estar na presença de Deus, na casa de Deus, diante do Senhor, cantar para Deus. Você não vai para a igreja porque você tem medo do inferno, você vai para a igreja porque você tem prazer em estar diante do Senhor e adorar ao Senhor. E Jacó pergunta para ele, e o teu nome como é? E ele fala, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou. Sabe por quê? Porque na luta de Deus com o homem, o propósito de Deus é vencer você. Mas na verdade, quando Deus vence a tua vontade, não é você que perde, você ganha, porque Deus vai abençoar a tua vida, meu amado. Algumas vezes nós pensamos que vamos perder, mas a gente nunca vai perder quando a gente cede para Deus. Quando Deus toca a nossa vida, Ele toca para nos abençoar, para nos transformar, para nos mudar, para nos colocar no lugar certo, no centro da sua vontade, que muitas vezes nós fugimos durante toda a nossa vida, como Jacó fez. A Bíblia diz que o Senhor o abençoou ali naquele lugar. E aquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor o abençoou e desapareceu. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel, porque ele reconheceu, eu vi a Deus face a face, porque quando o anjo abençoou, falou, a partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel, que significa, sabe por quê? Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha, você lutou com Deus. E qual é o teu nome? Porque você pergunta pelo meu nome, mas ele falou o nome dele. Depois você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. Ele estava dizendo, o texto diz no versículo 24 que ele ficou só e ele lutava com um homem, mas agora o anjo fala para ele, você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. As lutas, como eu falei, a gente às vezes acha que está lutando com o homem, mas nós estamos lutando algumas vezes com Deus, usando circunstâncias humanas para mudar o nosso caráter. Por isso às vezes você sofre, você não percebe que é Deus lutando para mudar você. Às vezes a gente não aprende, e a gente foge, e Deus continua lá querendo lutar conosco e nos vencer. Sabe, este foi o maior encontro que Jacó poderia ter tido na sua vida. Sabe, este foi o encontro que mudou o seu futuro. Este foi o encontro que, aquele corinho que nós cantamos na igreja no passado, ó quão cego eu andei.
e perdido eu vaguei, longe do meu Salvador. Agora se cumpriu na vida dele, porque ele sai dali, ele fala e coloca o nome daquele lugar de Peniel, porque ele falou: eu vi a Deus face a face, eu lutei com Deus, eu sou abençoado. O Senhor o abençoou naquele lugar. E a Bíblia diz que amanhecia o dia, quando ele andava, ele mancava de uma perna, porque o encontro com Deus vai mudar a nossa maneira de andar, vai mudar o nosso comportamento, e as pessoas vão ver que nós não andamos mais do jeito que nós andávamos antes. O encontro com Deus precisa mudar a nossa maneira de andar. Não tem como você se encontrar com Deus e andar da mesma maneira. Não tem como você se encontrar com Deus e ser a mesma pessoa. Não tem como você se encontrar com Deus e não ter a vida transformada. Não é um negócio de ir para a igreja, não é um negócio de ir para uma religião, não é mudar de religião, não é ser evangélico, não é frequentar um templo, não é cantar os corinhos, não é. O encontro com Deus muda a nossa maneira de andar, muda a nossa vida, meu amado. É um livro chamado Senhor de Escravos, de traficante de escravos a pregador, que conta a história de John Newton, que escreveu aquela música Amazing Grace, que acho que é a música mais tocada. Os cantores americanos cantam toda hora, os presidentes e enfim, cantores que nem conhecem a Deus cantam Amazing Grace, graça maravilhosa. Quem fez foi John Newton, que era um traficante de escravos, mas numa tempestade ele achou que iria morrer, o seu navio naufragou e Deus o salvou, e ele se transformou em um pregador do evangelho. A sua vida mudou radicalmente, porque quando a gente encontra o Senhor, é uma mudança radical em nossa vida, o nosso comportamento muda, a gente começa a querer fazer coisas diferentes daquelas que nós fazíamos. Eu não estou dizendo que se você se converter, você nunca mais vai errar. Sim, algumas vezes nós vamos errar, mas sabe qual é a diferença? É que enquanto Jacó era Jacó, os seus erros não o incomodavam. Enquanto Jacó era Jacó, ele mentia e ele achava que ele estava tomando vantagem nas coisas. Enquanto Jacó era Jacó, ele achava que poderia barganhar com Deus. Enquanto Jacó era Jacó, ele achava que poderia fugir e fazer aquilo que lhe dava na cabeça. Mas quando a gente é Israel e você erra, você fica triste com aquilo, porque você não quer entristecer o teu Senhor. Quando você é Israel e você mente, você vai para o quarto e fala: Senhor, me perdoa, porque eu não queria fazer isto. Agora a tua consciência fala para você que não é este o comportamento que Deus quer que você tenha. Sabe, não é questão de frequentar igreja. Sabe, a gente precisa mais do que frequentar igreja. A gente precisa vir aqui para ter um encontro com Deus e ser transformado. Cada domingo, cada noite, cada dia que a gente se encontra com o Senhor, a gente vai andar de uma maneira mais diferente ainda. Eu imagino quando Jacó, naquela manhã, ele ainda não havia se encontrado com o seu irmão, mas a sua vida havia sido mudada. Ele falou: eu vi a Deus face a face. E a Bíblia diz que quando amanheceu, ele voltava e ele manquejava de uma perna. E as pessoas viram: Jacó, o que aconteceu com você? Você está andando diferente. E ele poderia falar aqui: esta noite eu tive um encontro com Deus. E quando a gente tem um encontro com Deus, Deus muda o nosso jeito de andar, meu amado. Não só o jeito de andar, mas Deus muda as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a Bíblia fala, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis 300 anos depois, 350 anos depois, ele coloca aqui que até hoje, até os seus dias, os filhos de Israel não comem o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou ali, né, em Jacó. Os filhos de Israel não comiam aquilo, afetou a vida dos seus filhos. O encontro com Deus muda a história dos nossos filhos. A gente vê isto. O fato de eu ter um dia entregado a minha vida a Cristo mudou o destino dos meus filhos hoje.
Hoje a vida dos meus filhos são abençoadas, porque um dia eu entreguei a minha vida a Cristo. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Deus vai abençoar a nossa família por anos e anos e anos e anos, sabe? Porque Deus tem promessas para nós que servimos a Deus, e a bênção vai passar para as gerações que vão vir depois da gente. É verdade. Jacó, você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. Quanto tempo perdido na vida, não precisava. Quanto tempo nós perdemos em nossa vida sem precisar. Sempre falo com a minha esposa, as coisas seriam tão fáceis para as pessoas, para todos nós, para mim, para você, se nós orássemos e perguntássemos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mas às vezes a gente acha que pode ir fazendo, e a gente atrasa a vida, atrasa o propósito de Deus para nós. Os anos passam, não quer dizer que Deus não vá fazer. Às vezes ainda não é tarde demais para algumas pessoas. Ainda não foi tarde demais para Jacó. Ainda não foi tarde demais, porque quando o seu irmão encontra com ele no dia seguinte, ele era um outro homem. Ele vai ao encontro do seu irmão, e a Bíblia diz que ele se ajoelha 7 vezes no chão. E ele fala: meu Senhor, meu irmão. E o irmão, quando o vê, o levanta do chão e o beija e o abraça e chora sobre ele, porque Deus conserta os nossos caminhos, os nossos erros. A Bíblia diz: entrega ao Senhor os teus caminhos e Deus vai endireitar as coisas. A gente pode pensar: como é que eu vou acertar esta situação? Como é que eu vou acertar esta vida com o meu irmão? Como é que eu vou fugir da ira do meu irmão? Entrega as coisas nas mãos de Deus, que Deus apazigua todas as coisas. Deus, Ele toma conta da nossa vida, e Ele acerta os caminhos errados da nossa vida, se nós entregarmos a direção, o controle da nossa vida ao Senhor. É isso que acontece. Jacó estava velho, e chegou o momento de ele morrer, e ele iria fazer aquilo que o seu pai fez com ele. É hora de eu abençoar os meus filhos. E ele chama os filhos. Ele agora está no Egito já. Alguns anos se passaram. Seu filho José cresceu e agora ele é líder lá no Egito. E chama o pai porque há fome na terra. E Jacó desce ao Egito com toda a sua família. E agora é hora dele morrer. E ele chama José e ele abençoa os 2 filhos de José. Ele está velho, ele não enxerga mais. E José traz os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e Jacó estende as mãos e coloca sobre a cabeça de Efraim a mão direita, e ele cruza as mãos e coloca a esquerda sobre Manassés. E José fala: não, meu pai, não, esse aqui Manassés é o mais velho, e descruza as mãos do pai, coloca a mão direita sobre Manassés, ele é o mais velho, é o primogênito. E agora Jacó já ouve a Deus, Jacó já conhece mais ao Senhor, e ele fala: não, olha meu filho, os 2 serão abençoados, mas este mais novo vai crescer mais do que o irmão mais velho. E coloca a mão cruzada e abençoa os seus netos, e todos os seus filhos entram na sala, e um por um ele abençoa, ele profetiza sobre os seus filhos. Ele é um homem de Deus, ele ama o Senhor, ele profetiza. Eu gosto do livro de Hebreus, quando conta lá no capítulo 11 de Hebreus e fala dos heróis da fé. Lá está o nome de Jacó também, lá está o nome de Raabe, a prostituta, e lá está o nome de muitas outras pessoas. E lá fala no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 21, quando menciona Jacó, fala assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Ele não era mais o suplantador, ele não era mais Jacó,
Ele não era mais o mentiroso, o trapaceiro. Agora ele tem palavras de bênção, ele é um homem de fé. Agora ele profetiza sobre os seus filhos e netos. Agora, no seu último gesto de vida, ainda nesta terra, antes de morrer, ele se apoia na cama sobre o seu cajado e adora a Deus. Não é tarde demais para a gente terminar bem. Sabe, às vezes você perde tempo na tua vida, você toma decisões erradas, você acha que vai acertar, você tem boa vontade, você acha que vai dar certo os seus planos, mas às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. O que nós precisamos são os planos de Deus para a nossa vida. Os nossos planos podem ser os melhores possíveis, mas se não forem os planos de Deus, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai ser realizado na vida. Nós precisamos conhecer qual é o plano de Deus para nós, entregarmos os nossos caminhos, o controle da nossa vida ao Senhor. O Senhor vai cuidar de todas as coisas, o Senhor vai cuidar dos nossos caminhos, vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, e vai nos abençoar. E há anos à nossa frente ainda, que nós podemos viver e abençoar os nossos filhos e netos, e terminar a nossa vida adorando a Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Israel iria se transformar numa grande nação, seus filhos teriam outros filhos e outros filhos, e Israel iria se tornar uma grande nação, que até hoje está na terra, lá no Oriente, que são os filhos de Jacó, os filhos de Israel, porque o seu nome foi mudado, porque o seu caráter foi mudado, porque você lutou com Deus e ganhou a guerra. É isto, meu amado. Não é tarde demais para nós. Não é tarde demais para nós recomeçarmos, não é tarde demais para nós termos um encontro com Deus. É claro, nós perdemos, 20 anos se passou longe da terra. Talvez ele tinha 50, 60 anos, quando ele se encontrou lá com o anjo. Mas para ele ainda houve tempo de ver os seus filhos e netos, e ver os seus netos crescerem e terminar bem, porque a gente sempre fala, e quantas vezes eu preguei sobre isso daí, o mais importante na vida não é como nós começamos, mas como nós terminamos a nossa carreira. Eu posso começar bem e terminar mal, mas eu posso até começar não tão bem, mas terminar muito bem, debaixo da bênção de Deus em nossa vida, porque Deus restitui aquilo que nós perdemos, Deus restitui os anos que nós perdemos de vida, Deus restitui aquilo que o diabo roubou da nossa vida, Deus restitui aquilo que o diabo nos tirou por tomarmos decisões erradas. Se nós tomarmos a decisão e realmente acertarmos a nossa vida com o Senhor, e deixar Deus mudar o nosso caráter e mudar o nosso nome, e falarmos para Deus: Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, pode ser que meu irmão vai chegar e vai me matar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou sair deste vale aqui, e este lugar não vai mais se chamar o Val de Jabó, que eu vou colocar o nome nele de Peniel, porque eu vi a Deus face a face, e eu vivi, a gente pode ter a esperança de que Deus vai consertar todas as coisas em nossa vida, se nós colocarmos a Deus em primeiro lugar, meu amado. Sua vida pode estar, como o pessoal fala aí, pode estar lascada. Deus pode mudar todas as coisas, Deus pode mudar a tua sorte. Deus pode, nos últimos anos da tua vida, escrever uma nova história. Se você é jovem ainda, Deus pode mudar radicalmente a tua vida, escrever uma história maravilhosa na tua vida. Pode começar do zero a tua vida agora, e Deus mudar radicalmente. Se você falar: Senhor, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Realmente se comprometer com Deus. Vir orar. Sem oração, a gente não consegue ouvir a Deus. A gente precisa orar. Oração, a gente consegue ouvir a Deus melhor. Deus vai dar uma direção para a nossa vida.
Faça isso, meu amado. Você vai ver que vale a pena servir a Deus com todo o coração. Decida-se. É hora de, talvez para alguns de vocês, é hora de parar de viver em dois mundos. Em janeiro de 1900, eu já contei para vocês, eu não aprontei muito na minha vida, porque era adolescente no interior. A maldade nossa é brigar com a mãe, brigar no campinho de futebol. Quase todo dia eu brigava no campinho de futebol. Falava palavrão, xingava de todo mundo. A mãe que eu não conhecia xingava também. Às vezes desobedecia o meu pai e corria. E meu pai queria me pegar com uma cinta. E eu dava no pé, corria de casa. Ele corria só 20 metros, não conseguia me alcançar, desistia. Aí eu voltava para casa depois de 4 horas, ia jogar bola, tudo. Aí ele esqueceu já, entrava quietinho, ia tomar banho, tudo certo. Mas no dia 31 de dezembro de 75, eu com meus amigos lá ia para o bailinho, né? Uma coisa que eu gostava muito era carnaval. Carnaval eu gostava. Imagina o Edson sambando. A técnica, né, querida? Técnica da dança. Eu ia lá para o carnaval, eu gostava do carnaval. Lá na minha cidade tinha carnaval de rua também, né? Passava jogando serpentina, aquelas coisas todas. Gostava de ir para os bailinhos de carnaval, ficava lá com os meus amigos. E dia 31 de dezembro, eu passei a noite com meus amigos, bebendo lá com eles e fiquei bêbado, vomitei. O dia seguinte era tão bom ir na casa da avó, né? Era tão bom ir na casa da avó e passar o ano novo lá com os meus primos, os tios. Sei lá, tinha 50 pessoas, a gente almoçava, passava o dia juntos. E eu naquele domingo, aquele primeiro de ano de 76, eu passei em casa sozinho porque eu não aguentava ver comida, passei mal o dia inteiro. E ali talvez foi o momento que eu comecei a pensar, e naqueles dias eu tive um encontro com Deus. E só que antes eu até ia na igreja já, mas eu ia na igreja e eu ficava com um pé na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja, um pé nas coisas do diabo. As coisas do diabo não é só bobagens muito grandes. A mentira era assim também, uma coisa pequena, mas eu mentia, eu falava muito palavrão, eu xingava, eu brigava com as minhas irmãs, desobedecia os meus pais como adolescente. Mas eu me converti. Realmente Deus mudou a minha vida. No primeiro carnaval, que era em fevereiro, uns dias depois, como eu gostava muito de carnaval, eu falei, bom, eu vou para um sítio e vou passar lá os 4 dias lá, e vou jejuar e vou orar. E passei lá junto com os 3 amigos, nós ficamos em 4 pessoas lá no sítio orando, e passamos aqueles dias lá brincando, pescando, enfim. E longe, o primeiro ano eu nem vi o que estava acontecendo em nada de televisão, de nada, e desde então a minha vida tem sido isso. Eu não sei nem o que acontece lá da escola de samba. Eu passo ali na Marginal, eu vejo os carros ali, às vezes as figuras ali, às vezes são carros até bem feitos, mas para mim não tem mais nenhum tipo de atrativo, carnaval, esse tipo de coisa. Mas eu tive que decidir na minha vida, aquilo na minha vida foi uma decisão de que eu quero servir a Deus. Primeiro acampamento que eu fui, pregaram lá sobre pai e pedir perdão. Eu voltei para minha casa e eu falei para o meu pai, para minha mãe, pai, mãe, olha, me perdoem porque eu não tenho sido um bom filho, eu desobedeço a vocês. Eu era adolescente, mas eu estava disposto a praticar as coisas que eu ouvisse. E no acampamento eu ouvi falando que eu tinha que pedir perdão para o pai e para a mãe. Eu cheguei em casa e com uma vergonha, mas falei, pai, me perdoa por eu desobedecer a você, mãe, me perdoa, eu a partir de hoje quero obedecer. E Deus foi mudando a minha vida, porque é assim, encontro com Deus muda o seu caminhar. Amém? Não há rivais perante a
Eu tenho recebido milhares de mensagens de pessoas que têm sido abençoadas pelo nosso programa. Se você acredita em nosso ministério, agora você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto sendo parceiro Proclamai. Você pode fazer uma transferência bancária para a Associação Proclamai do Banco Itaú ou Bradesco. Pode fazer também um depósito no caixa ou pode baixar o nosso aplicativo no celular e contribuir através do cartão de crédito. No aplicativo você também tem uma prestação de contas de quanto entrou, de quanto saiu e como o dinheiro foi usado. Lá você vê quanto nós gastamos mensalmente com o programa de TV e com a obra missionária no Sertão do Nordeste. Nós queremos que você veja que o seu dinheiro é usado exclusivamente para a pregação do Evangelho. É só baixar o aplicativo e acompanhar, porque é gratuito. Para não expor ou constranger ninguém, aparecerá apenas o seu primeiro nome, sem o seu sobrenome e a data da contribuição. Seja um parceiro Proclamai e ajude a pregar a palavra de Deus. Eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Deus te abençoe.